Pois bem, específica de séries iniciais. Meus amigos, olha só, contar um segredo para vocês. Os concursos que envolvem a parte específica de séries iniciais, e Saquarema não é diferente, a IBAN não será diferente, são provas que eu particularmente e os meus alunos, e os alunos que estudam comigo também, consideram a parte mais fácil, tá? Até porque é a parte que eu mais gosto. Essa parte de psicologia, essa parte ligada à didática, né? Essa parte relacionada ao trato com o aluno, né? Essa parte também planejamento, avaliação, aprendizagem, né? Currículo, projeto político-pedagógico, que inclusive eu já citei um pouquinho na aula de legislação, enfim. Quer dizer, parte pedagógica mesmo, né? Vamos dizer assim. Então, ela é bem simples, não é assim nada complexo, aquela coisa, nossa, cara, que complexidade. Mas é uma situação que você tem que, número 1, prestar atenção, tá? E número 2, fazer questões. Nós vamos fazer algumas questões hoje, sim, no material que eu postei hoje, tá? Vou fazer 2 questõezinhas, 2 ou 3, tá? Se eu não me engano, tem quase 20 ali. Por quê? Porque é interessante que você faça as questões, tá? Essas estão com gabarito no final. E o interessante é que você faça as questões, que você tenha dúvida e que você tire dúvida comigo, né? Enfim, para que eu elucide para você, porque se eu fizer a questão é aquilo, eu que vou estar fazendo. Você não vai ter dúvida nenhuma. Eu que vou estar fazendo, vou estar explicando o porquê, não é? Então, é interessante que você... Porque é o que faz o cara errar a questão, principalmente nessa parte específica. Ok? Principalmente nessa parte específica. E o tema que nós vamos abordar agora de início... teoria da aprendizagem. Isso mesmo. Teoria da aprendizagem. Então, vamos estudar os teóricos que... como cai em prova, né? E que discutem toda essa relação da aprendizagem. E, não tem como não abrir, seria até injusto, né? Não abrir essa explicação falando principalmente de 2 caras. Principalmente, não vou falar só deles, né? De 2 caras. Um cara chamado Jean Piaget e o outro cara, um cara chamado Lev Vygotsky. Ok? Legal? Que vão estar na sua prova. Vão estar na sua prova. Tá? Praticamente não tem prova de educação que não caia alguma coisa relacionada a eles. Ok? Tá? E eu vou falar como cai, tem macete, eles podem conectar assuntos. Por exemplo, ele pode conectar a avaliação e essa relação. Uma avaliação dentro de um pensamento de Vygotsky, tá entendendo? Ou um planejamento numa relação assim. Enfim, vou te explicar aqui, tu vai entender, vai curtir bastante, né? Até porque, vou te falar, é uma aula que eu gosto de dar tudo que é aula, né, gente? Mas é uma aula assim que eu gosto de dar porque, assim, é uma parte assim que se discute bastante e tal, porque normalmente lei, cara, é realmente uma coisa que a gente compreende, mas é muito repetição, né? Porque a gente só cria coisa nova quando a lei muda, né? Quando a lei não muda, tem que ficar repetindo aquela porcaria toda hora, não é? Enfim, mas também gosto de dar aula de lei, mas enfim. Vamos então ao ponto. Meus amigos, Piaget e Vygotsky, eles são contemporâneos, ou seja, viveram, tá, na mesma época, viveram no mesmo período. Nasceram no mesmo ano, inclusive. Aí você fala, professor Anderson, então por que toda foto que eu vejo de Piaget, ele tá velhinho? E toda foto que eu vejo
de Vygotsky, ele está novinho. É porque Piaget morreu com 80 e poucos anos, 86, 84 anos. E Vygotsky morreu com 30 e poucos anos. Eles não se conheceram em vida, ok? Até porque eu estou falando de uma época de início, 33 anos, né? Minha colega aí tá completando, idade de Cristo. Enfim, então, não se conheceram em vida, até porque estamos falando de uma época de início do século XX, uma época muito conturbada. Então estamos falando de uma época de Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, né? Quer dizer, aquele transtorno lá que um Eric Robesbal, né? Adoro escrever, tô lendo um livro de Eric Robesbal maravilhoso chamado Bandidos, né? Mas era dos extremos, né? Breve século XX. Então, adora descrever aquelas coisas todas em relação ao ocorrido, principalmente na primeira metade do século XX, né? Então, porra, 2 guerras mundiais, o nazifascismo, a Revolução Russa, né? Então, essa galera quem? Piaget, Vygotsky, principalmente, né? Viveram isso. Então, Vygotsky, russo, cientista político de formação, colega meu, né? Também sou cientista político, não é? Piaget, suíço, biólogo, então estudante aí de biologia e tal. Por que eu tô contando toda essa história? Exatamente porque a teoria deles se baseia muito no que eles são, no que eles viveram, nas experiências de vida que eles tiveram, né? Essa questão de realidade. Então eu estou fazendo uma brincadeira mental com vocês, né? Diferente de outros professores que vão falando para o cara decorar, mas sim para que você entre nesse universo deles e comece a entender, né? Primeiro, a beleza que é a obra deles, tá? Que eu fico arrepiado, inclusive. E segundo, né, a funcionalidade dela em relação à sua prova de concurso para que você passe e seja feliz lá na capital mundial do surf, que é Saquarema, ok? Pois bem, capital nacional do surf, né, que é Saquarema. E do vôlei também. Bom, enfim, então são características que nós colocamos aqui. Ok? Bom, muitas questões que envolvem essa relação de teoria da aprendizagem colocam na mesma questão a relação entre Piaget e Vygotsky, fazendo uma brincadeira, né? Principalmente, 90% dos casos, falando sobre a diferença entre um e outro, que eu vou falar para vocês. No entanto, concurso da Prova do Rio agora de 2016, esse último que teve aí para a área de matemática, geografia e língua portuguesa, caiu para o pessoal lá da Prefeitura do Rio, e para séries iniciais também, né, professor, foi antes do adjunto, né, criaram esse cargo de adjunto, professor PEF, né, caiu lá uma pergunta falando sobre a semelhança entre Piaget e Vygotsky. Nossa, nunca vi essa pergunta em prova de concurso. Eu vejo muito falar de diferença, de semelhança, e o pessoal teve dúvida enorme em assinalar. E porra, cara, é um troço extremamente simples. Tanto Piaget quanto Vygotsky, eles são interacionistas. Como assim, professor Nelson Dionísio? Interacionistas, tá? Tanto Piaget quanto Vygotsky acreditam na relação do meio influenciando diretamente a aprendizagem. Ok? Mas Anderson, porra, eu li que Vygotsky é sócio-interacionista. Calma, respira. Sócio-interacionista não é diferente de interacionista. Sócio-interacionista é dentro de interacionista. Por isso que leva esse nome.
ok? E a semelhança entre eles, que era o que a prova da Prefeitura do Rio queria, é isso, que você entendesse que ambos são interacionistas, logo, ambos concordam, né, na influência do meio em relação ao processo de aprendizagem. Tá? Agora, aí já aproveitando o gancho, já vamos falar das diferenças, que é o que mais cai, né? Pô, no entanto, eles divergem em relação ao que cada um entende como meio. Por quê? Porque o meio, para Jean Piaget, é o meio biológico. E o meio para Vygotsky é o meio social. Por isso que vem esse termo sócio-interacionista. Beleza? Tranquilo? Anderson, por isso que você costuma dizer, né, e de tanto você repetir isso, o pessoal também está repetindo, né, que o meio para Piaget é o meio de dentro para fora e o meio para Vygotsky é o meio de fora para dentro? Exato. Por que o meio de dentro para fora para Piaget? Porque é o meio biológico. Já o meio de Vygotsky é o meio social. A gente vai ver. Pô, o cara é cientista social, meu irmão, entendeu agora? Porque eu comecei a historinha contando para vocês. Pô, então o meio o quê? É a influência do meio social, é o meio de fora para dentro. Tá entendendo? Então, são as características que nós temos que considerar. Então, a divergência deles é que eles, uma delas, né? Que eles divergem em relação ao quê? Ao que cada um entende e enxerga como meio, né? Já que um entende o meio, né, na relação da influência da aprendizagem como meio biológico. E o outro entende essa relação como meio social. Tá aí o termo sócio-interacionista, ok? Beleza? Bom, exatamente por isso que surge uma outra divergência para deles, né? Entre eles. Para Piaget, para Jean Piaget, o desenvolvimento precede a aprendizagem. Professor, antes tu vai falar de Vallon também? Vou falar de Vallon, tá? Prova aí de Teresópolis, tá? Vou falar de Vallon também. Calma. Respira, tá? Vou começando devagarzinho, vou aumentando. A prova hoje é alto nível. Aula hoje é alto nível. Bom, vamos lá. Não que as outras não sejam, né? Mas olha só, vamos lá. Então vamos lá. Para Piaget, o desenvolvimento precede a aprendizagem. E para Vygotsky? Para Vygotsky, a aprendizagem precede o desenvolvimento? Não. Olha só, gente, presta atenção. Para Piaget, o que vem antes? Antes do cara aprender, antes dele aprender, ele tem o quê? Que se desenvolver. Então, para Piaget é assim. O cara se desenvolve primeiro para depois aprender. Ok? E para Vygotsky, o cara aprende para desenvolver? Claro que não. Olha o que Vygotsky diz. Ele diz que desenvolvimento e aprendizagem são processos indissociáveis. O que significa isso? Processos indissociáveis. São processos que caminham juntos. Então, no pensamento de Vygotsky, tá? Desenvolvimento e aprendizagem estão caminhando o quê? De mão dada, lado a lado, caminhando juntos, beleza? E Piaget, o desenvolvimento está puxando, ou seja, está precedendo, olha os termos que eles colocam em prova, precedendo, né, impulsionando, né, ou seja, está à frente da aprendizagem. O cara está desenvolvendo, está aprendendo, está desenvolvendo, está aprendendo. Isso é Piaget. Vygotsky não. Vygotsky é desenvolvimento junto com a aprendizagem. São caminhos, são situações indissociáveis, ok? Beleza? Caminham juntos. Ficou claro? Por que eu tô falando tudo isso? Tá? Porque a teoria de Vygotsky, de Piaget, a teoria de Piaget, ela lembra o quê? Como tá na apostila, né? Esse livreto aí que eu escrevi, cara, esse livreto aí, nossa, cara, pô, ele é um sucesso.
para você ter uma ideia, ele tem quase 50 edições e cada edição é mais ou menos impressa, né? Foram 200. Então, caramba, tava fazendo uma conta por alto, né? Enfim, 10 mil livretos desse físico. No outro dia eu tava na prova, tava a menina estudando lá esse livreto lá, enfim, já sem capa e tudo. Eu até cheguei e comentei, nossa, cara, é bom, gostou? Ela, pô, é plagiado, eu já divulgo ele já, PDF para todo mundo, pós-pandemia, né? Nossa gráfica deu um tempo sobre a questão impressa, de materiais impressos, então, em PDF, você pode chegar lá e estudar, não é? Enfim, e é o que mostra lá, né? O que mostra na parte de Piaget? Mostra que a teoria de Piaget vai lembrar muito o quê? Uma escada. Exatamente. A imagem que eu quero que você tenha em mente sobre a teoria piagetiana é uma teoria de quê? Em base de escada. Por quê? Porque o cara está se desenvolvendo e aprendendo, ou seja, ele está num degrau, depois está passando para outro degrau, e outro degrau, e outro degrau. Professor Anderson, por isso que Piaget escreveu sobre as etapas do desenvolvimento cognitivo? Sim, olha como é que uma coisa casa com outra. Beleza? Por isso que Piaget escreveu sobre as etapas, ele fala de etapa, Vygotsky não fala de etapa. Olha o macete. Vygotsky não vai falar de etapa, né? Ele fala de estágios, né? Ele não fala de etapa. Por quê? Porque uma coisa vai caminhar com a outra, tá? Beleza? Agora, Piaget é etapa. São as etapas do desenvolvimento cognitivo. Professor Anderson, eu ouço essa palavra cognitivo, eu acho tão bonitinha, mas eu não sei o que significa. Meu amigo, cognitivo significa intelecto. Cognitivo significa inteligência. Então, o que Piaget, o que Jean Piaget estudou? As etapas do desenvolvimento da inteligência da criança. Entendeu? Principalmente da criança. Tá? Por isso que Piaget pode ter sido considerado cognitivista? Sim. Sim. E construtivista? Aí já tem a ver com a questão do método. Beleza? Também é construtivista, Piaget. Ok? Legal? Enfim. Por quê? Porque Piaget estudou as etapas do desenvolvimento do intelecto da criança. E ele cria 4 etapas, que é aquela que você, obviamente, muitos aqui sabem, não é? Que é a fase sensório-motora, beleza? A fase sensório-motora é aquela fase de 0 a por volta de 2 anos de idade. Alguns materiais você vai encontrar 3 anos de idade, também não está errado não, tá? Então, de 0 a 2 anos de idade. O que é essa fase? O próprio nome já diz, sensório-motor. É a fase relacionada ao quê? Sentir e se locomover, né? Então, criança engateando, passando a ter um contato com o mundo físico, os sentidos, então visão, tato, paladar, correto? Então, por exemplo, as crianças bem pequenininhas, né, os seres humaninhos, como costumo dizer, é o quê? Tato, paladar. Tu vê que ela vai botar a mão, se não der problema, a tendência é o quê? Ela encaminhar aquilo ali para a boca. Beleza? Anderson, por isso que tem criança que come cocô, por isso. Ela botou a mão no cocô, sentiu ali quentinho e tal, mais ou menos, né? A tendência é o quê? Ela encaminhar para a boca. É a relação, é a fase sensório-motora. Jean Piaget explica. É isso que é essa fase sensório-motora, né? É a fase que o moleque vai botar o dedo na tomada? Sim, é a fase que o moleque vai botar o dedo na tomada. Por isso que é a fase que você tem que chegar na sua casa e botar lá um esparadrapo, né, uma durex na tomada. Porque ele vai engatinhar e ele vai lá com o tato dele, vai pum! Aí ali ele vai se lascar, vai tomar um choque. Quando ele bota a mão no cocô, é legal. Porque não dá choque.
né? Por isso que ele vai encaminhar até o outro sentido, tá entendendo? Então são as relações que você tem nessa fase de 0 a 2 anos. Então, o que acontece? Ele tá lá, olha só, mente de Piaget, ele tá desenvolvendo e tá aprendendo com aquilo ali, beleza? Tranquilo? E assim, o que me faz assim até ressaltar essa questão, né? Que assim, Piaget, ele desenvolveu essa teoria dele baseando muito em observações, principalmente em observações que ele teve e que vale a pena a gente também pensar, né, em nossos filhos, sobrinhos, quem não tem filho, né? Nesse caso ele teve com os filhos dele. Na época que ele viveu, não tinha Netflix, não tinha essas coisas. Então, o lazer que ele tinha lá era fazer filho. Ele teve vários filhos. E ele foi desenvolvendo essa teoria, observando ali a idade de cada filho, né? E o que era, basicamente. Ok? A segunda fase é a fase do estágio pré-operatório, também conhecido como pré-operacional. Essa fase, ela corresponde à criança de 2 a por volta de 6 ou 7 anos de idade, ok? Existe uma pequena variação aí, tá? Então a criança de 2 ou 3, né, a 6 ou 7 anos de idade é a fase que está, é a criança que está, segundo Piaget, na fase do estágio pré-operacional. E o que caracteriza, o que marca essa fase, né? Esse estágio, né? É muito marcado pela relação egocêntrica. É muito explorada em prova essa característica do egocentrismo. O egoísmo, né? Egocentrismo, a criança como o personagem principal de tudo, o único protagonista. Então é comum, por exemplo, quem tem pessoas, quem tem filhos, né, nessa idade, sabe o que eu tô falando? Crianças que, moram em casas que tem 3 televisores, o moleque vai lá e liga os 3 televisores no mesmo canal de desenho. Você vai lá, vai tentar botar num futebol, no meu caso, né, ou sei lá, em um programa que você queira assistir, abre o choro, porque ela quer ver aquela televisão. Aí tu vai pra outra televisão, ela também quer ver a outra. Brinquedo. Tá lá a criança com todos os brinquedos, tá uma outra lá com um brinquedinho só. Provavelmente ela vai levantar, vai dar uma porrada na outra criança, vai tomar o brinquedo dela e vai ficar com todos os brinquedos. Isso no pensamento piagetiano, ele é caracterizado pela essa característica egocêntrica, que é uma característica que se destaca muito nessa fase do estágio chamado estágio pré-operatório ou pré-operacional, ok? Partindo dessa idade, pós 6, 7 anos, chegamos no estágio operatório concreto. Operatório concreto é a fase que nós temos de 7 a 11 anos. Então, é o que a gente considera como pré-adolescente, não é? E essa fase, ela é caracterizada, segundo Piaget, como o próprio nome já sugere, em que? Em situações concretas, em situações palpáveis, ou seja, a criança, ela não consegue ter essa relação de relacionar, correlacionar, imaginação a partir do momento que você fala algo. Então, por exemplo, essa aula que eu estou dando para vocês é uma aula que automaticamente você está tendo o quê? Abstrações. Para uma criança dessa idade, segundo Piaget, isso não acontece. É uma criança estilo São Tomé. Como assim estilo São Tomé? Só fala, só vê, só fala o que vê. Tem que ver para crer. Ok? É São Tomé. São Tomé é assim, né? Tem que ver para crer.
Então, ela só entende a situação que está ali concreta. Característica de crianças nessa idade, né? Que a gente pode ter aí. O que acontece? Muitas músicas, principalmente esses funk aí da Anitta, Ludmilla, essas coisas aí que o pessoal gosta, são músicas normalmente que tem uma grande sexualidade, né, envolvida. Muitas crianças nessa fase, no pensamento piagetiano, pelo menos, elas entendem aquilo ali no sentido concreto, não no sentido abstrato. Então, quando, por exemplo, o Wesley Safadão canta com a Anitta, né, aquela questão lá do leite condensado, que é uma relação ligada ao êxtase, ligada à sexualidade, correto? Para criança é leite condensado mesmo. Leite condensado é docinho, eu gosto de leite condensado. Tanto que a Anitta, ela por um tempo, eu acredito que ainda faz, né? Ela fez um sucesso muito grande com as crianças dessa faixa etária. Tinha até um show dela que era tal de Poderosinha, sei lá. E não é só a Anitta, né? Muitas músicas, né, que tem essa situação mais pejorativa. É uma situação que você tem nessa fase concreta, né? Anderson, e na fase pré-operacional, que é aquela anterior, a fase egocêntrica? Porra, boa parte dos desenhos animados atinge essa fase. A Porquinha Peppa, por exemplo, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir, ele é um desenho completamente pré-operacional, ou seja, egocêntrico. Tem um episódio lá da Porquinha Peppa, tá? Antes que você me pergunte, porra, professor, tu ficar assistindo Porquinha Peppa ao invés de ficar estudando para dar aula pra gente? Não, é porque, enfim, eu na minha vida eu já tive muita namorada e boa parte das minhas namoradas tinham filhos pequenos, então, filho pequeno a gente é obrigado a assistir muitas vezes a programação que eles assistem. Então, vamos lá. Então, tava lá passando a Porquinha Peppa e eu assisti, né? Um episódio que é a chave do pai do... Quem tem filho dessa idade já deve ter assistido esse episódio. O papai porco, né? A chave dele, do carro dele, cai num buraco. Moral da história, parece um cara com uma vara, não consegue pegar a chave. Parece outro cara com anzol, não consegue pegar a chave. Parece um cara com um cabo de aço lá, não consegue pegar o cabo. No final das contas, né? Aparece uma pessoa com uma retroescavadeira, cava um buracão, pega essa chave do carro do pai dela e termina o episódio como? O pai e a família indo embora, o buraco, não sei se o pessoal prestou atenção, o buraco lá e as pessoas querendo passar sem poder passar porque o pai teve que pegar a chave do carro dele. Isso, para uma visão extra-educacional, nossa, cara, a criança está aprendendo egoísmo e tal. Não. O que acontece? Porra, o desenho animado, os caras estudam psicologia, né, para vender o produto. E, obviamente, eles se basearam numa psicologia piagetiana. E, porra, aquilo faz um sucesso enorme. Tu vê que uma criança nessa faixa etária adora desenhos que falam isso. O mesmo acontece com a fase concreta, né? Fase concreta, normalmente, é aquela fase mais tátil no sentido de montagem, né? Então, por exemplo, tem programas aí nessa fase também. Eu já tive namoradas que tinham filhos nessa idade. Por exemplo, tem um programa do Discovery que é o Construtor. Quer dizer, que o cara ensina o cara a pegar uma coisa e montar na outra. Quer dizer, é aquela coisa concreta. É o famoso ver para crer. Beleza? E a partir dos 11, 12 anos de idade, ou seja, basicamente a adolescência. Aí sim, segundo Piaget, chega na fase operatória formal ou operacional abstrata. O que significa essa fase operatória formal? É exatamente a fase que a gente está. A fase das relações, a fase das correlações, a fase do entendimento do sentido figurado, ok?
Quem dá aula, por exemplo, para essa galera, tem turmas que eu dou aula para sexto ano. Sexto ano, você pega crianças que estão nessa transição. Então, muitas vezes, o moleque tá lá na fase concreta. Tu fala uma coisa para o moleque entende ali o sentido concreto do que você falou. Mas aí, como ele tá na transição, muitas vezes ele já começa a avançar por sentido figurado. Então, principalmente menino, acho que as meninas também hoje também, né? Normalmente, quando você fala alguma coisa, até que não seja mesmo, né? O moleque já entende até mesmo safadeza, ainda mais quem dá aula em lugares que eu dou aula tipo comunidade, né? Lugar favela, né? Então, o cara ouve sacanagem o tempo todo. Então, às vezes você fala até uma coisa pro moleque, o moleque não é sacanagem, o moleque entende como sacanagem, porque ele vai entender sempre no sentido figurado. Enfim, então são características que você tem, até porque, né, é um pensamento piagetiano. Anderson, o Estatuto da Criança e do Adolescente que você deu aula ontem, né? Quando você fala que, eu não, o ECA que fala, tá? Criança, até o cara completar 12 anos, de 12 anos para lá, o cara é adolescente. Tem a ver com isso? Claro, tem a ver. Os caras não chegaram a essa visão do que é criança, do que é adolescente, do nada. Eles se basearam o quê? Na obra de Jean Piaget, para definir o que seria criança, o que seria adolescente, por aí vai. Fala, Carolina, levantou o dedo? Fala aí, a mão, né, no caso. O raciocínio lógico é um raciocínio concreto, né? Então, a partir daí é um operacional concreto, né? Que ela tem aquela relação lógica, né? Direta, né? Agora uma relação, a partir de uma relação abstrata, você já tem essa questão relacionada ao quê? A comparações no sentido de correlações, a sentido figurado. Então, por exemplo, quando o cara ouve uma música, ele já ouve com entendimento figurado daquela linguagem, né? Seria exatamente a fase operatória formal, beleza? Tudo isso tá lá no livreto que foi postado, tá, gente? Com toda uma riqueza de detalhes que é importantíssimo para você. Agora, falando de Vygotsky, olha o que Vygotsky fala. Vygotsky já não é essa fase, já não é essa relação de etapas, né? O que Vygotsky chega e carimba lá? Ele fala, olha, desenvolvimento e aprendizagem são processos indissociáveis, caminham juntos. Então, não é etapa. É o quê? Estágio. O livreto tá aí, eu postei aí o livreto, livreto Anderson Dionísio Marques, conhecimentos pedagógicos. Tá? Eu vou repostar pro pessoal que entrou hoje e tal, né? Conforme eu combinei, né? Vai ser as repostagens, né? Legal? Bom, enfim. Então, o que acontece? Poxa, Vygotsky, ele já fala de quê? Fala, né, das chamadas zonas de desenvolvimento. Ele não fala de estágio, né? De etapas. Ele fala do quê? Das chamadas zonas de desenvolvimento. Até porque o pensamento de Vygotsky não tem a ver com a questão de escada, de sequência. Entendeu? Por isso que não tem essa relação de desenvolver, subir um degrau para aprender. Piaget não, Piaget é assim. Vygotsky não. Vygotsky são as chamadas zonas de desenvolvimento. Então, quais são? São 3 zonas, né? É a zona de desenvolvimento real. O que é isso? Tudo aquilo que a criança, né, o aluno, a criança, tem autonomia. Como assim autonomia? Ela consegue desenvolver sozinha, sem ajuda. Então, se você passa um trabalho, né, para o ser humaninho, e aquele ser humaninho consegue fazer aquela atividade sozinha, numa boa, legal, hang loose, bacana, opa, ela está na zona de desenvolvimento real. Agora, quando você passa um trabalho e aquele aluno, aquela criança, né, aquele jovem,
só consegue realizar com ajuda. Ajuda de quem? Ajuda do professor, ajuda de um colega. Olha a interação social aí, tá vendo? Relação interacionista. É relação mediacional. Mediar é a mesma coisa que interagir. Anota aí, gente. É uma palavra que você vai ouvir direto. Vai estar na sua prova. Ah, Anderson, eu ouço tanta palavra mediar. Mediar é interagir, pô. É isso. Por isso que é intimamente ligada ao pensamento de Vygotsky. Ok? Tranquilo? Então, a zona de desenvolvimento potencial é tudo aquilo que o ser humano consegue realizar com ajuda. Real sozinha, potencial com ajuda. Beleza? Então, com a ajuda de quem? Do professor, né? São mediadores, né? Com a ajuda de um colega, dos pais, sei lá, com ajuda, ponto. Legal? Tranquilo? Aí vem a zona de desenvolvimento proximal. Se você abrir o livro e as apostilas, ela vai vir dizendo o seguinte, que a zona de desenvolvimento proximal, ela é definida como a distância entre a zona real e a zona potencial. Aí é a hora que muitos professores tremem quando o aluno levanta o dedo e pergunta assim, ó, como assim, professor, a distância entre o real e o potencial? Vou te explicar e de uma forma que você nunca mais vai esquecer. Quer ver? A distância entre o que ele consegue fazer sozinho e faz com ajuda. Anderson, como assim? A distância do que o aluno faz sozinho ou faz com ajuda? É a hora que o aluno parece que está de sacanagem com a tua cara. Como assim parece que ele está de sacanagem com a tua cara? Você passou uma atividade, aí o moleque foi lá, fez a atividade. Aí você, opa, legal, tá na zona de desenvolvimento real. Afinal de contas fez, legal? Aí daqui a pouco você passa a mesma atividade. Aí o moleque vai e não faz. Aí você fala, ué, então qual zona ele tá? Ele tá na zona real? Não, porque teve uma hora que ele não conseguiu fazer. Ele tá na zona potencial? Não, porque teve uma hora que ele fez. Ou seja, é justamente aquela zona que ele está oscilando. Tá aqui a real do lado, a potencial do outro. Então, a proximal é aquela zona que ele está o quê? Oscilando entre a real, ó. Hora faz, hora não faz. Hora faz, hora não faz. Por isso que eu falo, é a hora que parece que o aluno está de sacanagem com a sua cara. OBS. Muitas vezes ele pode estar de sacanagem mesmo com a tua cara, tá bom? Beleza? Só para ficar assim bem claro, né? Beleza? Eu não sou um educador teórico, eu sou um educador prático, gente. Mas se ele não tiver de sacanagem com a tua cara, tá? Ele está na zona proximal de desenvolvimento. Fala, minha colega que levantou a mão, fala comigo. Real, tudo que ele faz sozinho. Potencial, que ele faz com ajuda. Proximal, isso, proximal é aquela que ele está intercalando ali. Hora faz, hora não faz. Hora faz, hora não faz. Hora faz, hora não faz. Entendeu? Isso. Isso. Isso, é aquela coisa que ele está oscilando. Ele está oscilando entre as duas zonas, entre o real e o potencial. Ele está assim, está na balança. Hora faz, hora não faz. Por isso que eu falei, a hora que parece que o aluno está de sacanagem com a tua cara. Entendeu? Legal, gente? Maneiro? Ficou claro? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papos? Fluiu, gente? Maneiro, né? Claro que não fala só sobre isso, essas teorias, a gente vai avançar um pouco mais, né? Ela fala sobre outras coisas também mais complexas, né? Beleza? Característica que você tem, né? Pois bem, visto isso, né? Visto isso, o que nós observamos, né? Vygotsky, né? Já que a gente falou um pouco agora de Vygotsky, né?
tem um livro belíssimo dele que fala inclusive sobre isso, né? Ele destaca a importância da relação da linguagem. Então, na hora de você definição das zonas, a zona real, tudo aquilo que o aluno faz sozinho. Potencial, com ajuda. Proximal é aquela que ele está oscilando. Ora faz, ora não faz, entendeu? Beleza? Foi? Que a minha colega perguntou aqui no chat. Bom, pois bem. Então, avançando um pouco mais, posso avançar? Ou alguma dúvida? Fala comigo. Posso, né? Show. Então vamos lá. Olha só que bacana. Então, aproveitando, continuando falando de Vygotsky, né? O Vygotsky, ele destaca muito a relação da importância da linguagem, tá? A linguagem, a relação da linguagem. Enfim, e essa linguagem, ela pode ser dada de várias formas, né? A comunicação formal, né? Signos, são simbologias, né? Aquela questão... Poxa, então não preciso nem dizer, né? Se Vygotsky, que morreu de tuberculose, né? Tivesse vivo hoje, ele estaria brincando com essa relação aí que a gente tem aí de WhatsApp, rede social. Nossa, né? Questão de linguagem. Um tempo atrás, né? Já um bom tempo atrás, eu tinha uma namorada que era bem mais jovem que eu. Porra, ela falava comigo, a maior parte das coisas eu nem entendia, porque era tudo esse negócio de emoji, né? Emoji, aquele símbolozinho, né? De emoji. É uma linguagem. Então, o que Vygotsky diz, gente? Ele diz o seguinte, que o aprendizado, a aprendizagem se baseia na relação da linguagem. A grosso modo, plagiando o Chacrinha, que eu não sei quem plagiou quem, eu te digo o seguinte, no pensamento de Vygotsky, quem não se comunica se trumbica, ou seja, quem não se comunica não aprende. Ponto. Beleza? Esse é um pensamento de Vygotsky. O cara quer aprender? Vai aprender? Teoria da aprendizagem. Vai aprender? Tem que se comunicar. Ok? Beleza? Não necessariamente a comunicação é uma parte da fala. Sim, ele destaca a importância da fala. Mas não é só fala, é toda uma linguagem. Uma linguagem simbólica, uma linguagem, nossa, de hoje aí. Essa linguagem aí que a gente tem aí. Né? Tu vê que tem pessoas que são... Nossa, tem pessoa que se apaixona pela outra EAD. Como assim se apaixona pela outra EAD, né? Esse negócio aí de aplicativos aí de casal aí, né? O cara fala bem pra caramba ali pelo celular. Pessoalmente, o cara não fala, né? É tímido, por exemplo. Tem pessoas que até a personalidade da pessoa em rede social é uma, no mundo real é outra. Não é verdade? Isso é bem visível, né? E assim, isso também é uma linguagem, né? Trazendo, né, essa teoria de Vygotsky, evidentemente, tá, gente? Para os dias de hoje. Por que eu tô falando tudo isso e focando bastante em Vygotsky? Porque a maior parte dos autores da tua prova, toda essa galera, que é uma galera histórico-crítica social, porra, Saviani, porra, Lucchesi, porra, Zabala, Maria Esteban, Emília Ferreira, porra, toda essa galera bebeu a cachaça, no caso não é nem cachaça, é vodka, né, do Vygotsky. Ou seja, todo mundo vai falar, vai desenvolver a teoria baseada nisso. Então, o que está sendo dito hoje, né, com as atualidades, se baseando principalmente nesse pensamento de Vygotsky. Ok? Beleza? Tranquilo? Ficou claro, gente? Maneiro? Dúvidas, perguntas, colocações? Pois bem, maneiro. Bom, então, visto isso, né,
Piaget, a teoria dele, obviamente, não se baseia só nessa questão da etapa do desenvolvimento cognitivo, né? Quais autores se baseiam nele? Praticamente todos os autores que vão cair na tua prova que estão vivos. Entendeu? Os que estão escrevendo aí, correto? Que ele vai citar, vai botar o ano, né? Que tá ali. Tu vai imaginar que o cara tá vivo. Século XXI tá vivo. Né? Então, Vygotsky. Todo mundo bebe a cachaça do Vygotsky, no caso a vodka. Aí tá, beleza. Vamos lá. Vou te dar um exemplo, né? Emília Ferreiro. Não, Jussara Hoffmann. Quer ver um exemplo? Avaliação mediacional. Porra, o que é uma avaliação mediacional? É uma avaliação baseada na relação do diálogo. Uma avaliação baseada na relação do diálogo é uma avaliação dentro de um pensamento de quem? Quem que fala sobre a importância da linguagem? Vygotsky. Maria Esteban. Porra, o erro na relação do processo de aprendizagem. O erro tem que ser entendido como um processo e não como um fim. Por que o erro tem que ser entendido como um processo e não como um fim? Porque a partir do erro, você tem um diálogo, sempre vai ser assim, né? Com o aluno, vai ter uma motivação para um diálogo e a partir dali, numa relação mediacional, você estende ao processo de ensino-aprendizado. O que é isso? Porra, Vygotsky. Mas quem escreveu? Maria Esteban agora. Entendeu? Então é isso que eu tô querendo dizer para vocês, tá? Legal? Só pra galera ter uma ideia. Pois bem, outro ponto da teoria de Piaget que também cai em prova é o seguinte. Como a gente pôde ver, né? Vygotsky baseou a sua teoria onde? Principalmente nessa relação social. Porra, o cara era cientista social, cientista político, não é? Quer dizer, Revolução Russa, ele viu tudo aquilo ali, proletariado no mundo todo, Nilves, né? Manifesto Comunista, para quem não sabe. Ele viu toda aquela questão ali relacionada a Lenin, Revolução Russa, marxismo. Ele era marxista, tá? Diferente de Piaget, biólogo. Então a teoria de Piaget se baseou muito na relação biológica. Por exemplo, na relação de Charles Darwin. Praticamente todo biólogo, o meu compadre que é biólogo, inclusive, né, foi eleito aí deputado federal agora, quer dizer, dos compadres, né, que eu tenho 7 compadres, que eu tenho 7 afiliados, o que acontece? Porra, justamente, a maioria deles, pelo menos, se baseiam em Charles Darwin, né, que é de ciências, vamos dizer assim, biologia. Pois bem, então, Piaget também. Por quê? Porque o que ele diz? Que a relação da aprendizagem, ela parte dessa relação da equilibração. O que Piaget quer dizer com isso? Olha só. Para você atingir a equilibração, você tem que passar por 2 estágios antes. Que é a assimilação e a relação da adaptação. Porra, é a teoria da evolução das espécies, de Charles Darwin, adaptada para a educação, quer ver? Processo de adaptação. O que é o processo de adaptação para Piaget? É um processo que vai partir de 2 etapas. Primeira etapa, assimilação. O que é a assimilação para Piaget? É você incorporar novos conhecimentos àqueles que você já tem. Então, por exemplo, tá? Eu te falo como tá na teoria no livro e te explico na prática como é que é. Tu tá lá dando a sua aula. O aluno tá lá anotando. Pelo menos espero que vocês estejam fazendo isso. Tá? Estão lá anotando. A outra coisa que eu esqueci de falar também, gente. Cara, aula online é aula, tá, gente? Então, porra, tem gente que fica assistindo aula deitado, porra, de cabeça pra baixo, cambalhota. Porra, não é assim não, cara. Procura tá assistindo as aulas num lugar iluminado. Caso você não esteja agora, também não precisa levantar não, assim, porque eu tô chamando a tua atenção. Mas, pô, pelo menos quando você rever, pô, num lugar iluminado, sentado, numa postura de estudo, cara. Entendeu? Anotando. Legal?
Porque senão, cara, é igual minha avó falava, palavras se vão ao vento, mano. A gente tá aqui fazendo todo um esforço aqui junto com você, em conjunto e, sabe, tu tá achando maneiro pra caraca e tal, legal, como eu falei pra vocês, sou um professor muito experiente, tem uma retórica boa que o pessoal fala, mas, porra, você não tá conseguindo ali absorver, entendeu? Tá? Só pra dar uma orientação, tá? Porque a aula não é só conteúdo, tem que orientar vocês, é o meu papel aqui como professor de curso preparatório. Pois bem, então voltando aqui, processo de assimilação. O que é assimilação? A assimilação é você incorporar conhecimentos naqueles que você já tem. Então você está dando aula, né? Aí, por exemplo, principalmente a área militar, né? Quem já deu aula em pré-militar, eu já dei muita aula em pré-militar, enfim. Pô, professor, assimilei, né? O que é isso? Ele incorporou conhecimentos daquele que ele já tem. Legal, tá? Então a adaptação é isso, essa é a primeira fase da adaptação. E a segunda fase, qual é? É o processo de acomodação. O que é o processo de acomodação? Que já é o estágio indo para a relação da equilibração, né? Que é essa relação do equilíbrio mesmo. A acomodação, ele define como mudanças, né? A relação do ajustamento, né? Mudanças de padrões comportamentais. Né? Anderson, me explica de uma forma clara e objetiva para eu entender. Para Piaget, estudar dói. Eu também concordo com isso, tá? Por quê? Porque para Piaget é baseado muito na relação de Charles Darwin. O que é a teoria da evolução das espécies, Charles Darwin? Uma espécie vai se adaptar àquele meio, outra não. E a adaptação dói. Por que uma adaptação dói? Porque ela vai se adaptar, sei lá, à altitude, à temperatura, à escassez ou excesso de água, ou seja, ao ambiente que ela vive. No caso de Charles Darwin é assim, né? Teoria da evolução das espécies. Pessoal, cultura geral deve pelo menos ter ouvido falar. O que Piaget fez? Ó, meu irmão, tu tá estudando, tu tá entrando num mundo novo. Então essa relação de adaptação, ela vai partir de dois processos. Primeiro, você está incorporando aquele conhecimento que está vindo. E a partir dali, tu vai mudar o quê? A acomodação, ó. Formas de pensar. Tipo, cara, eu imaginava que era uma coisa e agora eu tô imaginando que é outra, tô pensando que é outra. Eu tive uma ideia, são as mudanças dos esquemas mentais, né? Mudança dos padrões comportamentais. O que é isso que Piaget fala? Fala com uma complexidade, né? Mas é uma coisa até relativamente, vamos dizer assim, simples. Porra, eu, antes de incorporar esse conhecimento, eu tinha uma ideia daquilo. A partir dali, né, enfim, passei a ter uma outra ideia. Enfim, característica que você tem. Legal? Tranquilo? Enfim, então, pô, o exemplo que veio na minha cabeça é um exemplo de negócio de política, eu não queria entrar muito nesse negócio, que tá uma briga de Bolsonaro e Lula, tá? Enfim, mas eu vou te explicar dessa forma só para você entender, né? Hoje de manhã eu estava tomando café, né, com um amigo meu, né, que, enfim, ele inicialmente, né, iria votar no Bolsonaro, agora no segundo turno, inclusive votou no primeiro turno no Bolsonaro. Aí, aquela coisa e tal, Bolsonaro perdeu, aquela coisa, etc e tal, a gente conversando, né, negócio de manifestação, aquela coisa toda, a gente tomando café. Aí ele falou, pô, mas no segundo turno eu não votei no Bolsonaro, eu votei no Lula. Eu falei, por que tu votou no Lula? Ele, não, cara, tava conversando com meu pai e tal, meu pai me explicou lá, negócio de consciência de classe, negócio de não sei o quê, negócio de... Porra, eu percebi, cara, que, porra, né, reforma da Previdência, o caramba e tal, eu que sou trabalhador, vai me atingir. Gente, não tô dando questão de opinião de nada não, tá? De política não. Só tô te explicando questão de Piaget, tá? Não vai entender essa porcaria de negócio de política, não. Dane-se quem eu votei, não quero saber, não. Tá? Nem quem você votou. Tá? Quero que você entenda essa questão da assimilação e da acomodação. Ele, pô, então. Aí, porra, simplesmente eu entendi que
eu atento a uma outra classe e mudei meu voto. Ou seja, é exatamente essa relação da acomodação, mudança dos chamados esquemas mentais, né? Dos padrões comportamentais. Beleza? Tranquilo, gente? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papos? Minha colega levantou a mão. Tá com a mão levantada ou ainda estava... Esqueceu de abaixar? Mais alguma dúvida? Beleza? Maneiro? Posso avançar? Sim? Sim ou não? Sim, né? Ah, que bom. Então vamos lá. Mas Anderson, porra, tudo bem. Os dois que mais caem, obviamente, Vygotsky e Piaget. Mas, pô, fui fazer uma prova, caiu o Vallon. Cara, vamos lá. Vou te falar o que cai na tua prova de Vallon. Primeira coisa. Vallon também é contemporâneo, né? A Vygotsky, Piaget, morreu velho, etc, etc. E assim, os caras assim, intelectuais, né? Eles têm um pouco de... Eu já tive isso mais novo também, cara. Eu não vou mentir pra você, não. Hoje eu tô um cara muito mais assim... espiritualizado, vamos dizer assim, né? Mas o cara que é intelectual ele tem muito aquela coisa como vaidade. Vaidade. Então, assim, eu sinto um pouco... Tô falando isso antes de explicar a teoria de Vallon, tá? Eu sinto um pouco dessa relação de vaidade na obra de Vallon, tá? Não sei se você sente isso. Eu vou te explicar, depois você vê se você concorda comigo ou não. Tá bom? Isso não é escrito em nenhum lugar, nunca li isso em nenhum lugar, simplesmente estudei a teoria dele, né? Estudo muito a educação, tenho a minha vida toda ligada à educação, costumo dizer que eu não saí da escola, estou na escola até agora, inclusive, não é? Mas o que eu costumo dizer? Eu costumo observar e entender isso, quer ver? Primeira coisa, vamos lá. Vallon também é interacionista. Acredita na influência do meio na relação da aprendizagem. Só que também diverge em relação ao meio. Por quê? Porque o meio para Piaget é o meio biológico, ou seja, é o meio de dentro para fora. O meio para Vygotsky é o meio social, correto? Então, como eu expliquei para vocês, é o meio de fora para dentro. E o meio para Vallon? O meio para Vallon é tanto o meio biológico quanto o meio social. Então, o meio para Vallon é tanto o meio de dentro para fora quanto de fora para dentro. Primeiro ponto. Beleza? Tranquilo? Legal? Segundo, Vallon, ele entende essa relação também da aprendizagem como uma relação também baseada muito em etapas. Tanto que ele cria as chamadas etapas, só que, no caso dele, as etapas não são chamadas de etapas do desenvolvimento cognitivo, como Piaget chama. Piaget são as etapas do desenvolvimento cognitivo, né? Sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto, operatório formal, pá, né? Acabei de explicar essa porcaria. Para Vallon, não é assim que a banda toca. Vallon, ele chama de etapas do desenvolvimento humano. Até porque Vallon, nesse ponto aí, né, a gente que estuda educação vê muito, ele viu um ponto, né, que basicamente assim não foi muito colocado em Vygotsky e Piaget, que é a relação da afetividade. Então, Vallon, ele explora muito sobre a questão do sentimento, paixão, ele usa esse termo, paixão, a afetividade, junto à relação do desenvolvimento humano, sobre a relação da aprendizagem, correto? Tá? E ele cria, né, as chamadas 5 etapas, né, ou estágios de desenvolvimento humano. E quais são os 5 estágios? Ele coloca o primeiro ano de vida, tá lá o moleque lá,
né? Engatinhando, chorando e tal, pá. Primeiro ano de vida, como a etapa impulso ou impulsivo emocional, que seria a etapa, como o próprio nome já diz, que é aquela que você tem um domínio mais amplo da relação que é materna, da relação do sentimento, da relação, né, que ele coloca ali e se desenvolve bastante. Legal? Tranquilo? É a fase impulsiva emocional que corresponde ao primeiro ano de vida. Aí depois, entre o primeiro e o terceiro ano de vida, aí você tem a fase do estágio sensório-motor, que é realmente uma fase muito similar ao estágio sensório-motor de Piaget, tá? Que ele fala sobre quando a criança adquire a marcha. Então, basicamente, né? Porque Vallon também se destacou sua obra muito em relação à motricidade, principalmente questão do movimento. Então, quando ele fala do destaque da marcha, ele fala a criança começa a marchar e começa a liberar os membros superiores, né? E eu costumo dizer, né, no meu pensamento, que é quando ela começa a fazer muita merda, porque quando ela dá liberdade para os membros superiores, aí que ela vai colocar a mão onde não deve, não é? Quer dizer, mais ainda, porque ela vai estar livre, ela não vai precisar dos membros superiores para se locomover, entendeu? Vallon, né, de uma forma menos objetiva, ele explora isso, né, uma forma mais prolixa, vamos dizer assim, correto? Essa fase é do primeiro ao terceiro ano, né, como eu falei, né, a fase estágio sensório-motor para Vallon. Bom, aí nós temos a fase do personalismo. Personalismo, que é a fase de 3 a 6 anos de idade, correto? É justamente a fase em que a criança, né, ela tem uma percepção de si. Como assim uma percepção de si? Ela se percebe como ser, como pertencimento ao mundo, né? Enfim, essa relação. Aí nós temos a fase, né, a partir dos 6 anos, né, que é o estágio categorial. O que é o estágio categorial? É justamente quando a criança tem o quê? Uma percepção de mundo, ou seja, uma escala maior. Então ela começa a perceber que ela existe em relação também ao mundo, né? E por fim, nós temos a chamada predominância funcional. O que é predominância funcional? É justamente, né, os chamados... Não tem nesse caso, tu vê que ele mistura um pouco, né? Ele tem um pouco dessa... Não tem uma idade precisa nesse caso, tá? Não existe uma idade precisa, que é justamente o quê? Que ele fala sobre a relação dos contornos da personalidade, que é quando você tem uma definição em relação aos contornos da personalidade. Então, assim, a grosso modo, vamos lá. Eu, na minha jornada de vida, eu já fiz parte lá do Degasse, né? Não sei se o pessoal conhece, né? Trabalhado com jovens infratores. E eu lembro, né, que há muitos anos atrás, no meu curso lá de formação, a gente tinha alguns vídeos, na época videocassete ainda, que mostrava um pouco crianças em comunidade brincando, né? Na nossa época, minha época de criança, né, a gente brincava de polícia e ladrão. E as crianças, na época, né, que eu fiz o curso de formação, brincavam de facções criminosas. A facção A vai invadir a facção B e tal, boca de fumo, aquela coisa toda. Num pensamento de Vallon, né, se aquelas crianças estão numa fase categorial, elas têm aquela compreensão do mundo delas, mas não quer dizer que elas tenham aquela personalidade. Não quer dizer que elas vão ser bandido. Elas estão brincando numa espécie de reprodução daquele mundo adulto. Mundo que ela cerca, afinal de contas,
na comunidade que ela vive, né? É uma comunidade em que ela tem o traficante, sei lá, e a facção rival que quer invadir, enfim. Agora, já numa fase de predominância funcional, aí sim você já tem os contornos da personalidade. Então, aquela questão em relação ao caráter, em relação à moral, à postura, etc, etc. Então, são as relações que você tem dentro do pensamento de Vallon para cair em sua prova. Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papo, gente? Fluiu? Tranquilo? Foi bem claro? Maneiro, né? Legal? Podemos avançar? Dúvidas? Show, né? Fala, Gicineia, fala comigo. Não, olha, não, o Vallon ele não define a idade, né? Mas seria justamente a idade, seria justamente a idade, vamos dizer assim, da adolescência, né? A idade da adolescência da criança, né? Beleza? Seria a fase justamente que a gente está falando. Isso, a fase da exatamente, a fase que a gente está falando agora, né? Justamente, né? Justamente que a gente está falando da predominância funcional, entendeu? Tá? Beleza? Isso, isso, tá? Quer dizer, não necessariamente até não tem idade. Não tem idade. Seria mais ou menos, é porque tem fase dele que tem idade, tem fase que não tem. Tá? Quer ver? Tu vai entender agora. Vamos ver alguns slides aqui, ó. Vamos lá. Aqui, eu vou mostrar alguns slides para vocês. Vocês vão ver, ó. O que vem a ser a relação construtivista? O que é construtivismo? É exatamente essa relação da construção. É a construção da aprendizagem a partir do quê? Dessa relação, etapas, dessa relação do erro, dessa relação de você, entendeu? Entender ali um processo e tal, etc, etc. Ok? Bom, aí vem teoria de Vygotsky. Põe em pauta a discussão do papel do social no desenvolvimento mental. Claro, falei sócio-interacionista, falamos bastante sobre isso, etc, etc. Papel da educação do professor e da aprendizagem. Vygotsky estudou as chamadas funções psicológicas superiores. O que são funções psicológicas superiores? Todas aquelas que são intencionais. Então, por exemplo, a fala, né, a comunicação é intencional. Você piscar o olho não é intencional. Então não é uma função psicológica superior. Seria o quê? Uma função psicológica inferior. Ok? Então temos aqui, ó, autoobservação, internacionalidade, planejamento, capacidade de pensamento, abstração, metacognição, ou seja, relações aí que correspondem às chamadas funções psicológicas superiores, que foi o elemento de estudo, né, central do grande pensador Vygotsky. Aqui é uma ilustração que eu achei legal, né, e botei aí, peguei no Google, zona de desenvolvimento proximal, né? O que é a zona de desenvolvimento proximal? Saber atual, que é o que o cara tem como real, tá vendo? Saber a ser alcançado, que é o potencial. E a mediação, que é essa relação que o professor vai atuar, é exatamente a zona de desenvolvimento proximal, que seria representada aí pela ponte. Ou seja, o limite entre o real e o potencial. Enfim, aí ficou bem. E aqui já mostra um resumo do pensamento de Vygotsky, depois tu analisa com calma. Aqui já mostra os estágios de Piaget, tá vendo? Ó? Olha lá, bebezinho, sensório motor, tá lá, egoísta, lá com o brinquedo lá, é só dele, né? Operatório concreto, então o cara tá vendo a imagem. Tem que ver imagem, se não vê imagem ele não entende. Tem que ser uma coisa tátil. Lógica, tátil, né? Formal, né? Formal já tem aquela questão da abstração, né? Enfim, da imaginação, da abstração, etc. Então aqui, ó, teoria de Piaget também mais resumida. Aqui a relação da equilibração, né?
que é o processo de adaptação. Então você tem o que, ó? Assimilação, acomodação, para chegar nessa relação de equilíbrio. Ou seja, aprender dói. É isso que ele quer dizer, ó. Quer ver, ó? Assimilação. O sujeito entra em contato com o objeto. Retira informações, interpreta, assimila-as. Ou seja, incorpora, né? Acomodação. Objetos do conhecimento apresentam propriedades que nem sempre são assimiladas pelos esquemas já estruturados no sujeito. A esse mecanismo de ampliação, modificação de um esquema de assimilação é o que? A acomodação. Aqui também mostra de uma forma também, vamos dizer assim, mais colorida, exatamente tudo isso que eu acabei de falar, né? Aqui já de uma forma mais gráfica, né? Pensamento de Piaget. Aqui já é outra coisa, outra matéria, outro assunto que a gente não vai falar agora. Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papos? Fala comigo, abre o áudio aí. Oi? Fala comigo. Oi? Não. Esse é Não. Esse é um slide, é um dos materiais que você também terá, todos têm acesso. E você vai ser repostado. Tudo, esse material também. Oi? Todo material vocês vão ter, ok? Na verdade, vocês já têm. É porque, de repente, quem entrou depois não teve acesso, mas vai ser, mais uma vez, falando, repostado hoje. Entendeu? Oi, fala comigo. Tá. O que é uma função psicológica superior? É toda função que você tem intenção, intencionalidade. Tudo aquilo que você faz com vontade. Por exemplo, a fala. Vygotsky, ele estudou principalmente a relação da linguagem, fala. Né? Por mais que tenha pessoas que falem pelos cotovelos, tá, gente? Ah, e falei sem intenção. Não existe isso. Isso é uma figura de linguagem. Se o cara falou é porque ele teve intenção de falar. Ok? Isso. Tá? Mais alguma dúvida, colegas? Perguntas? Colocações? Comentários? Tranquilo? Maneiro? Foi? Anderson, não teria como colocar tudo num drive e disponibilizar? Olha, eu posso tentar fazer isso. O problema é que muita gente tem problemas para acessar. E aí fica aquela confusão no grupo, tipo, não consigo, não consigo. Entendeu? Aí fica uma confusão, acaba desnorteando uma porção de coisa. Entendeu? Assim, então... E aí a pessoa acha que o material só tá lá, aí fala, ih, não tô conseguindo lá. Aí o outro, ih, eu consegui. Aí acha que o outro conseguiu, o outro não conseguiu, que tá na frente, aí pronto, já bate um desespero, um ó do borogodó. Entendeu? Eu até posso tentar fazer isso, mas aí fica essa situação de muita gente não conseguir, talvez por questões até muitas vezes, sei lá, tecnológicas, técnicas, eu não sei qual o motivo, tem vários motivos, né? Mas de qualquer forma, pelo WhatsApp eu posto. Porque você, ali, aí, pô, cara, não tem como, só se o teu celular estiver muito ruim. Porque ali você vai clicar e vai direto no troço. Tá? Beleza? E eu posso botar assim, um avisozinho do que é cada material dali. Já vem escrito no título do material, né? Entendeu? Foi? Vamos lá. Show. Oi, fala comigo. Claro, na aula de lei orgânica. É. No, no seu. Claro, claro, o curso é completo.
E não é propaganda enganosa, não. Quando você vê lá no horário lá, sabe onde está no horário? Está escrito assim, LOM. LOM significa Lei Orgânica Municipal. Tá? Amém. E hoje eu recebi um maneiro, tá? Inclusive a menina se matriculou, nossa, né? Foi aluna aprovada agora no concurso de São Gonçalo, já é servidora pública aqui de São Gonçalo, nesse concurso agora desse ano passado, né? Do final do ano, e tá fazendo Passaquarema. Inclusive se inscreveu para orientação e para séries iniciais também, porque ela quer ficar lá, se mudar para lá, né? São Gonçalo, assim, é porque como eu moro no Rio, eu moro lá no centro do Rio, é muito ligado aqui ao centro, né? A minha vida, eu trabalho em outras atividades também, mas, assim, quem pode realmente sair desse buraco doido aqui é a melhor coisa que tem, porque não digo que lá não tenha violência, mas, poxa, é muito complicado, entendeu? Por exemplo, estou transmitindo essa aula aqui de um bairro que a escola é maravilhosa, mas o bairro é complicado, que é Guaxindiba, entendeu? Enfim, mas é aquilo, a gente pede a Deus e vai embora. Legal? Tranquilo? Mas vamos que vamos. Quando acabar a aula aqui, 9 horas. Beleza? Ah lá, tem uma colega aí que falou aí, ó, Araruama passou, estudou lá no Projeto 100, já vai fazer Saquarema que é do lado, vai pegar, né? Igual a mim, eu também já fui servidor público de Araruama e de Saquarema. Aí eu ficava lá, né, uma do lado da outra, tranquilo, show de bola, maneiro. Enfim, ficava lá essa relação. Bom, pois bem, vamos avançar então na teoria, né, para a gente depois fazer também os exercícios, né? Vamos lá. Fazer pelo menos uns 2 para estimular o aluno aí para fazer os outros, tá? Ah lá, Rosana, outra, também ela está em Araruama e foi aluna minha e do meu amigo, meu compadre, professor Rodrigo Câmara. Tá certo? O Rodrigo Câmara tá lá em Minas, cara. Eu sou louco para trazer ele para dar aula aí com a gente, mas enfim, ele tá lá em Minas, né? Casou, vai ser pai agora, inclusive, aí virou pastor da igreja, né? Enfim, ele também agora é religioso, né? Tá se dedicando muito a essa questão aí de religião, enfim, né? Mas é meu compadre, meu amigo. Pois bem, amigo e compadre, né? Pois bem, vamos lá. Vamos falar então de teorias de aprendizagem, né? Também, dando sequência. Então nós temos aqui as relações das teorias, dos pensamentos da aprendizagem, né? O que seria? Nós temos aí, vamos falar de inatismo, interacionismo, já falamos um pouco, vamos falar mais um pouquinho mais, humanismo e comportamentalismo. Vamos falar dessas 4, ok? Bom, inatismo. O que é um pensamento da aprendizagem considerado inato ou teoria do inatismo? O inatismo, gente, ele é definido como situações pós-nascimento pouco interferem no desenvolvimento da aprendizagem e da inteligência da pessoa. O pensamento inatista é aquele pensamento na aprendizagem, né, na teoria da aprendizagem, naquela questão da educação, que o indivíduo já nasce pronto. Como assim já nasce pronto? Se baseia na relação da hereditariedade, por exemplo, né? Que é o inatismo maturacionista. Como assim a relação da hereditariedade? Vamos lá. Pai inteligente, genética, né? Pai inteligente, filho inteligente. Pai, mãe inteligente, filho inteligente, né? As pessoas que creem nisso são pessoas que têm um pensamento inatista. Outra. Entende-se no inatismo que a inteligência ela é plausível de medição. Como assim medição? Quantificação. A inteligência pode ser medida. Então, por exemplo, todos aqueles que acreditam na eficiência
do teste de QI, o que é o teste de QI? QI é coeficiência de inteligência, correto? Todos aqueles têm um pensamento inato, inatista. E sendo um pensamento inatista, eles entendem que o quê? Que é um pensamento que a inteligência pode ser medida, pode ser quantificada. Ah, Anderson, poxa, é uma teoria da aprendizagem muito preconceituosa. Sim, ela é alvo de muitas críticas, tá? Ela se baseia numa relação de aprendizagem tradicional, preciso nem dizer, né? O percussor desse pensamento inato foi Platão, porra. Não é? Então, as escolas tradicionais, as escolas religiosas, né, são aquelas que se baseiam muito nesse pensamento, nessa teoria, né, nesse pensamento de aprendizagem inatista, tá? Mas assim, muita gente boa, avançada, da vanguarda também, pô. Afinal de contas, os Estados Unidos hoje, como é que é os Estados Unidos hoje? Tudo que você faz lá tem que fazer teste de QI, né? Então, por exemplo, eu quero trabalhar na NASA, faz teste de QI. Eu quero ir pro FBI, né? FBI, teste de QI também tem isso, não tem essas coisas lá? Enfim, então não é tão assim, vamos dizer assim, antigo, né? Antiquado. Fala, minha colega, pode falar. Pois não. Não, não é não. Sim, não. Valon, como eu falei, Valon, Piaget e Vygotsky são interacionistas, tá? Não. Inatismo quem é? Inatismo, porra, Platão, quer ver outro? Alfred Binet. O que é o Alfred Binet? Alfred Binet é o cara que criou o pensamento do teste de QI, né? São pensamentos inatos, inatistas. Entendeu? Agora? Foi? É simples o inato. O inato é o cara que já nasce pronto. Ou seja, o cara vem de genética inteligente, o pai é inteligente, a mãe é inteligente, o cara vai ser inteligente. Ponto. Entendeu? Esse é o pensamento. E a inteligência pode ser medida. Um cara é mais inteligente que o outro. Ele despreza a teoria de Gardner, né? Gardner, as inteligências múltiplas. O que são as inteligências múltiplas, né? São vários tipos, formas de inteligência. Então, por exemplo, Neymar. Neymar é um gênio. É um gênio dentro de uma inteligência sinestésica. O que é uma inteligência sinestésica, né? É aquela relação do esporte, do movimento, não é verdade? Maradona, Neymar, Pelé. Então tem vários tipos de inteligência. Tem aquela pessoa que é uma inteligência interpessoal, não é? Principalmente esse pessoal aí de coach, né? Interpessoal, intrapessoal, o cara que se entende, se compreende muito bem a si mesmo. Enfim, então tem situações como essa. Aí já o inatismo, ele despreza totalmente isso. Ele acha que a inteligência é um balaio só e ela pode ser medida. Fala comigo. Não, 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 pô. Não necessariamente. Pode-se falar? Não. Pode-se falar? Não. Se for no pensamento atual, que é um pensamento mais voltado para Howard Gardner, né? Que é esse das inteligências múltiplas, o que acontece? Uma pessoa com alta habilidade ou autodotatismo, né? Como é definido, que é dentro da questão da educação especial, né? Também vamos falar um pouco dentro da educação inclusiva, né? O que acontece? É entendido como o quê? Como uma alta habilidade, uma autodotação em uma determinada área. Não necessariamente em tudo, não é? Você vê que, por exemplo, no passado, o pensamento inato é como se o cara fosse o cara que
A inteligência é uma coisa só, ponto. Entendeu? É isso. Isso é um pensamento. Isso, sim, sim. Então, isso é um pensamento contrário ao inatismo. Por que contrário? Porque é um pensamento baseado em inteligências múltiplas. Howard Gardner, né? Americano. Psicólogo americano, né? Pois bem, então, temos o inatismo. Bom, além do inatismo, nós temos uma outra teoria também muito importante, que é a teoria baseada no comportamentalismo. Essa teoria, tá? Ela também é alvo de muito preconceito. Também é muito adotada em escolas também tradicionais, tá? E é aquela teoria que se baseia no quê? Na relação de premiação, de repetição, ou seja, resposta a estímulos que são provocados. Então, se você provoca um estímulo, beleza? Você está tendo uma relação comportamentalista. O grande preconceito em volta dessa teoria deve-se muito porque boa parte das suas pesquisas, né? E a gente tem aí behaviorismo, né? O behaviorismo também é a mesma coisa que comportamentalismo, né? Condicionamento também pode ser entendido como a mesma coisa que comportamentalismo, né? Um dos principais pensadores, Walter Skinner, né? Que é a questão do condicionamento operante, né? Relação. O que é isso? Resposta a estímulo positivo, uma situação positiva. Resposta a estímulo negativo, uma situação negativa. O grande preconceito que você tem sobre também esse pensamento dessa teoria educacional, né, é relacionado ao quê? Até o fato dessa pesquisa ter sido baseada muito em animais, né? Pesquisadores em animais. Por exemplo, pombo-correio. O que é um pombo-correio? O pombo é estimulado sempre a ir para uma época, para uma direção onde que ele vai ter alimento. Normalmente animal, né? Essa questão do estímulo é relacionada normalmente à alimentação ou à porrada. Normalmente é assim, infelizmente, né? Animais de circo, que fazem aqueles coisa toda, né? Segunda Guerra Mundial, pensamento de um grande educador da educação, Pavlov, russo, comportamentalista, né? Que ele fazia? Estimulava cachorros, o exército russo fez isso, né? Estimular cachorros a buscar alimento junto aos tanques de guerra. Para quê? Para que eles fossem soltos, né? Na zona de batalha, Segunda Guerra Mundial, Batalha de Stalingrado, o pessoal de história sabe o que eu estou falando. Soltar os cachorros cheios de bomba, né? Eles iam direto aos tanques alemães e chegavam próximos aos tanques alemães, eram explodidos, junto com o tanque lá. Bom, é uma prática, coitada do cachorro, coitado do doguinho, mas é uma prática que impediu que a Alemanha lá de Hitler invadisse lá a Rússia, que foi a grande batalha de Stalingrado, somada ao clima, somada a outras coisas lá, né, o inverno russo, né, mas que a Alemanha foi, repete os sinônimos, por favor, condicionamento, comportamentalismo, behaviorismo, ok? Inclusive caiu na prova de Araruama, minha colega que fez a Araruama sabe o que eu tô falando. Foi? Posso? Avançar? Podemos? Isso, behaviorismo. Tá escrito na apostila, no material. Inclusive, a minha apostila que eu tenho aí, o livreto, né, no caso, ele tem várias imagens ali que mostram isso. Aí tem imagem do ratinho, tem várias coisas ali. É muito bem ilustrada, assim, tá? Pois bem. Enfim. Nós temos também isso, behaviorismo. Minha colega aqui, a Aline, escreveu certinho. Legal? Exatamente. Temos a questão também do humanismo. O que é humanismo? Humanismo, o próprio nome já diz, né? Principal pensador, o cara que se destaca
é o Carl Rogers, né? Essa teoria se baseou muito, né, na relação de aprendizagem também dos pioneiros da educação, ou seja, justamente da relação da escola nova, que é aquela percepção de você entender o aluno e entender a relação da aprendizagem de uma visão total. Pensamento de Carl Rogers. Ou seja, as pessoas pensam, sentem e fazem coisas integradas. O que é isso? O indivíduo com fome não vai estudar, o indivíduo doente não vai estudar. Então você tem que olhar o aluno na sua totalidade, ou seja, humano, um pensamento humano, e não entender aquela relação como estudante não é humano. Como a própria palavra aluno diz, né, traduz, né, aluno significa ser sem luz, né? Então, é um pensamento que vai contrário a esse pensamento humanista, né? E outra teoria da aprendizagem importante também que nós temos é a teoria interacionista, que a gente falou bastante, né? O interacionismo é aquela relação da influência do meio na aprendizagem, né? Então, obviamente, você tem as diferenças, né? Como cada um entende o seu meio. Meio de dentro para fora, de fora para dentro, de dentro para fora e de fora para dentro ao mesmo tempo, né? Tudo aquilo que nós falamos aí na abertura dessa, espero eu, bela aula de hoje, ok? Dúvidas, perguntas, colocações? A gente pode partir para algumas questões, alguns exercícios? Hein? Sim ou não? Fala comigo. Podemos? Sim, né? Maneiro. Então, olha só, meus amigos. Não vou estender muito, tá? Que eu tenho consciência que é sexta-feira também, né? Então, se bem que todo dia é dia, né? Para estudar. Mas tudo bem, não vou ser Caxias, não. Tá? Vou fazer umas 2 questõezinhas com vocês, vou liberar a galera numa boa e depois a gente dá sequência aí a esses assuntos. A gente tem muita coisa na parte específica, né? Fala, Jaqueline, fala a pergunta aí, antes que eu compartilhe a tela, né? A gente vai falar... Fala. Não, não, sim. Sim, cada um entende o meio de uma forma. A partir do momento que você entende o meio como um influenciador da relação da aprendizagem, você tem um pensamento interacionista. Entendeu? Interacionista. Agora, se você tem um peso maior do meio ambiente, aí é um interacionismo baseado na relação do ambientalismo. Por exemplo, uma questão que caiu em prova, lá do Mowgli, o menino lobo. Né? O que é o Mowgli? Ah, o cara foi largado na floresta, foi criado por lobo. Porra, né? Então virou lobo. Parece que tem até caso aí verdadeiro, né? Enfim, acho que na África, na Índia, não sei. Né? Que elas comiam como bicho e tal. O que é isso? É a relação ambientalista, que é a relação do interacionismo no sentido de quê? Daquela influência daquele meio que ela vivia, daquela interação que ela tinha e passou a exatamente ser daquele jeito. Entendeu? Tá? Bom, vamos lá. Pois bem, então vamos... Mais uma pergunta? Não? Vamos lá. Então, vou compartilhar a tela agora. Vamos lá. Bacana, maneiro, delicinha. Vamos para algumas questões. Pois bem, todo esse pataco aqui de questões são questões que vão falar sobre isso que eu falei, tá? Vygotsky, Piaget, teoria de aprendizagem, etc, etc. Ó, vamos lá. Questão 5. O conceito de zona de desenvolvimento proximal, elaborado por Vygotsky, refere-se à distância entre o quê? Né? Questão 5. Vamos lá. Os saberes que o aprendiz possui, tanto corretos quanto equivocados,
evidenciando a proximidade entre o saber consolidado e o saber erroneamente adquirido. Não, não é bem por aí. Vamos ver a outra. B. O que um aluno já aprendeu em seu desenvolvimento, comparativamente a um colega mais ou menos competente, evidenciando ao educador. Pô, caramba, tá meio esquisita essa questão aqui, vamos ver. Meus amigos, o gabarito aqui tá apontando letra... Foi até bom ter feito, hein? Tá apontando letra B, mas o gabarito foi publicado errado, hein? Aqui, ó. A publicação do gabarito. Vamos ver aqui. C. O que o aprendiz não sabe é aquilo que se pretende ensinar, pela mediação de outros mais competentes. Esse competente aqui está errado, né? O erro está no competente. O que já se encontra consolidado no desenvolvimento da criança e os desempenhos possíveis ou as capacidades que ela costuma apresentar quando interage com pessoas mais experientes. Ih, peraí que correu aqui. Volta, deixa eu voltar. 5. Saberes que o aprendiz possui tanto correto quanto equivocado. Não, porque basicamente a distância, né? E ele fala aqui, saber erroneamente adquirido que necessita de correção não pode ser letra A, jamais. B, o que um aluno já aprendeu de seu desenvolvimento comparativo a um colega mais ou menos competente, evidenciado ao educador a proximidade entre os saberes dos diversos alunos. Olha, essa letra B é apontada como gabarito oficial, mas essa questão aqui, sinceramente, ela está anulada. Ela não teria resposta, porque todas as alternativas apresentam erro, tá? Seria uma questão plausível de anulação. Isso acontece muito, porque o que acontece? Muitas vezes o gabarito é publicado e não dá tempo, né, de algum professor entrar com recurso, porque o recurso é 24 horas depois, a maior parte deles, né? Então acaba sendo dessa forma, nem sempre. Pois bem, mas aí acontece, sem problema. Questão 6. Acerca da relação entre o desenvolvimento e a aprendizagem, é verdadeiro dizer sobre o pensamento de Vygotsky o quê? Letra A de amor, com a resposta certa. O bom ensino é aquele que acompanha o aprendizado. Letra A de amor. Questão 6, letra A. Beleza? Aí vamos aqui para mais uma então, fazer aqui mais uma. Questão 8, fazer essa grandona aqui, vamos fazer ela. Uma professora levou os alunos ao jardim zoológico. Antes, ela pediu que cada aluno se manifestasse sobre o que eles viram lá. E pediu que levasse máquinas fotográficas. Juntamente com a turma, a professora montou um mural com fotos tiradas no zoo. E a partir das imagens, os alunos categorizavam os animais segundo características comum observadas. A organização apresentada pelas crianças mostrava uma compreensão simplificada do conceito de cada grupo de animais. Diante dessa constatação, a professora elaborou um planejamento de atividades pedagógicas que considerasse a aprendizagem dos conceitos e uma discussão sobre os significados atribuídos pelas ciências. Nessa situação, rapaz, é correto afirmar que essa ação está baseada realmente, letra C de coração, a aprendizagem significativa de Ausubel. Eu vou falar mais sobre isso, né? Bom, vou até falar um pouquinho agora. O que é isso, gente? O que é isso? Vamos lá. Deixa eu falar com vocês aqui. O que é isso? Vamos lá. Ih, rapaz, peraí que saiu aqui. Deixa eu voltar.
Deixa eu voltar. Bom, o que é isso? Gente, a relação da aprendizagem, né, ela parte de dois pontos, né? Ou a relação da aprendizagem mecânica. O que é aquela aprendizagem mecânica? Praticamente é o que hoje a educação despreza no aspecto de aprendizagem, que é aquela aprendizagem baseada na relação de repetição, não é? Ou aprendizagem significativa, que é a de Ausubel. O que é o conceito da aprendizagem significativa? É aquela que você encontra sentido no que você faz. E, basicamente, aquela que você estabelece conexões entre saberes, principalmente no saber formal, que é aquele que você está estudando ali, e a realidade do próprio aluno. Então, são características que você tem. Então, a partir do momento que você entende que o aluno não é uma tábula rasa, como assim não é uma tábula rasa? Ele não é um vazio que tem que ser preenchido pelo professor, consequentemente, né, se você entende que ele não é isso, você tem um pensamento o quê? De aprendizagem significativa. Né? E o autor, né, é um imigrante judeu-americano chamado Ausubel, né? Que é o pensador dessa relação de aprendizagem, David Ausubel, né? Aprendizagem significativa. Por isso que ele tem esse nome complicado aí, porque o cara era judeu. Beleza? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários? Bate-papo, gente? Tranquilo? A aprendizagem mecânica é aquela que se baseia na repetição, né? Tipo a decoreba, tipo que a gente aprendia da tabuada, né, antigamente. 2 vezes 2, né, etc, né? Ficava, e não encontrava sentido naquilo, não encontrava prática. Apenas se repetia mecanicamente, né? Beleza? É isso que é a aprendizagem mecânica. A significativa é aquela que tu encontra significado, ou seja, você estabelece conexão com a sua realidade e com o conhecimento que você já tem. Entendeu? Tranquilo? Dúvidas, perguntas, colocações? Show de bola, né? Bacana? Maneiro? Meus amigos, um beijo do professor Anderson. Fala comigo.